Se existe um personagem Street Fighter que exala swag e energia badass, além do mestre Code Travers, é ninguém menos que seu melhor amigo, Guy, um dos meus personagens favoritos de Street Fighter, um mestre na arte marcial conhecida como Bushin Ryu, uma forma fictícia de ninjutsu que o torna não só um oponente formidável para quase qualquer Street Fighter, como também já fez Bison tremer na base. Então hoje vamos analisar a lore, poderes, força e velocidade do lendário Guy e ver se ele é realmente isso tudo. Antes de começarmos, quero que vocês saibam que existe uma playlist só de vídeos de Street Fighter aqui no canal. E se gostarem do conteúdo e quiserem ver mais sobre outros personagens, sintam-se à vontade. O personagem de Guy foi criado por Akira Yasuda, que usou Sho Kosugi como inspiração. Guy indo para os Estados Unidos na história, depois de ter reprovado no exame de admissão da universidade, reflete justamente o que aconteceu com Sho Kosugi, que ficou bolado depois de ter reprovado 2 vezes e foi convencido por sua irmã mais velha a procurar fortuna em outro lugar. Ela então pagou a passagem de seu irmão para os Estados Unidos. Guy de início é aquele típico personagem misterioso, calmo e reservado, com uma mente muito afiada, além de ter um espírito nobre e um forte senso de justiça. Ele é um guerreiro estoico que cumpre seu dever de ninja com um ar de distanciamento quase profissional. Seu comportamento em suas primeiras aparições em Street Fighter era extraordinariamente distante. O rosto sombrio de Guy raramente mostra qualquer emoção. Ele geralmente não gosta de interferir na vida dos outros e acredita que tudo deve ser deixado como está, e ele só briga quando é necessário. Porém, Guy é um aliado extremamente leal que protege ferozmente seus aliados, como mostrado com suas interações com Rose, instando-a a não se sacrificar para derrotar Bison, e também resgatando Maki de Bison. Na série Alpha, durante um monólogo interno, ele volta para Metro City, onde fica preocupado com a situação em questão, e isso leva a simplesmente ignorar alguns chefes, que ficam furiosos com sua falta de atenção. Guy geralmente é retratado com franja proeminente que é longa o suficiente para cobrir seus olhos, mas seu comprimento parece variar de acordo com o artista. Seu cabelo em Final Fight é preto, mas na maioria das outras aparições é castanho, e como sabemos, ele raramente sorri. O seu físico é bastante esbelto em comparação aos outros personagens, mas ele não é um cara muito alto ou pesado. Na verdade, ele tem 1,79 m e pesa somente 72 quilos. A aparência mais conhecida de Guy é ele usando um kimono ninja sem mangas, vermelho ou laranja, com uma camisa de malha de arame por baixo para defesa. Já na série Final Fight, a sua roupa se assemelha a um gi de karatê, com uma faixa fina e escura, mas na série Street Fighter Alpha e além, tem um contorno branco ao redor dos buracos dos braços e faixas amarelas douradas ao redor de sua cintura e tornozelos. O kanji que ele tem significa Bushin e se traduz literalmente ao deus das artes militares. Seu calçado era originalmente um conjunto de botas ninjas no primeiro Final Fight, mas a partir de Final Fight 3 e a série Alpha, o calçado de Guy é alterado para um par de Nike Dunks de cano alto, para dar aquela nivelada no swag. E é um contraste intencional com o resto de sua roupa tradicional, e é uma marca registrada de Guy. Em Super Street Fighter 4, o símbolo Whoosh foi modificado para se parecer com um raio genérico, possivelmente devido ao medo de ações legais da Nike contra a Capcom. Desde Final Fight 3, ele também usa luvas sem dedo. Sua aparência em Final Fight Streetwise é semelhante à sua aparência em Final Fight 3, porém, ele usa calça de moletom branca e vermelha, um par de tênis diferente e também tatuou o braço esquerdo. Mas esse jogo e essa aparência não é canônica. Em Street Fighter 4, o seu primeiro traje alternativo é baseado em seu traje de Final Fight original, com as principais diferenças sendo uma espada adicionada e uma faixa branca. Seu segundo traje alternativo parece ser baseado em roupas tradicionais japonesas,
uma reminiscência de um samurai. Em Street Fighter V, a roupa de Guy permanece basicamente a mesma. Sua camisa de malha marrom é substituída por uma camisa branca de manga curta. Suas luvas de luta amarelas são substituídas por luvas sem dedos. E seus Nikes Dunks cano alto são substituídos por tênis brancos. O cabelo de Guy também cresceu na altura do ombro e está amarrado com um rabo de cavalo baixo. Sinceramente, não pegou bem pra Guy esse visual comparado com o Chad que ele era antes. Esse visual deixou a desejar. Mas chega desse papo fashion. Vamos nos focar em Guy em si. Ele nasceu em algum lugar dos Estados Unidos e é filho de mãe e pai japoneses. Muito provavelmente residentes de um dos distritos de Metro City, porque, eventualmente, Guy acabou se mudando do Japão para Metro City. Mas enquanto ele estava nas terras nipônicas, em sua juventude ele foi um menino que causava muitas algazarras. Ele frequentemente entrava em brigas de rua, independentemente do tamanho de seus oponentes. Um dia, Guy tentou emboscar o 38º mestre do Bushin-Ryu, ninguém menos que Zeco, que facilmente evitou todos os ataques de Guy. Pouco depois, Zeco diz a ele que usou uma técnica do estilo Bushin-Ryu. Então se aproximou de Guy e perguntou seu nome. Então Guy foi treinado por Zeco e eles reviveram os segredos do Bushin-Ryu, ou a Escola do Guerreiro Espiritual de Artes Ninjas. Mas Guy acabou sendo reprovado no vestibular que ele ia fazer, e então se desligou de Zeco e foi sozinho para os Estados Unidos. Em Final Fight 1, sim, Final Fight faz parte do universo compartilhado canônico de Street Fighter. Nesse jogo, Mike Haggar é eleito pelo prefeito de Metro City e promete limpar as ruas da cidade. No entanto, a poderosa gangue Mad Gear pensa o contrário, e a filha de Haggar, Jessica, é sequestrada para garantir a cooperação do prefeito. Mas Haggar não é facilmente intimidado, e então simplesmente alista os mais bolados que ele conhece: o namorado de Jessica, Cody Travers, e Guy Swag, que nesse ponto era o parceiro de treinamento de Cody. Eles então levam a luta contra a gangue. Eles se separam e logo Guy encontra Sodom, um dos membros de alto escalão da gangue. Eles se enfrentam em um ringue de luta subterrâneo e Guy o derrota facilmente. Guy então continua para o distrito industrial da cidade e em sua busca acaba derrotando ondas e ondas de capangas. E então encontra Rolento, outro superior da gangue Mad Gear. Rolento acaba se impressionando com as proezas de luta de Guy e oferece a ele uma posição dentro da Mad Gear. Mas Guy se recusa, respondendo que como praticante de Bushin-Ryu, ele jurou lutar contra o mal. Os dois se enfrentam e Guy vence, marcando Rolento no seu rosto com uma kunai. Guy e Cody então vão para a área da Bahia para enfrentar o lutador Abigail. Abigail inclusive provoca Cody, dizendo que o líder da Mad Gang, Belger, está se divertindo muito bem com Jessica. Então Cody sai correndo e deixa Guy para trás para lidar com ele. Guy então derrota Abigail em uma luta difícil para a época, evitando todos os socos de Abigail e finalmente o nocauteando. Mais tarde ele se encontra com Haggar e Cody, que estão indo bem pro centro da cidade, onde Belger e Jessica estão. Quando eles chegam lá, Cody dá um gancho em Belger e joga ele contra uma janela e ele cai supostamente para sua morte. Haggar abraça sua filha resgatada, mas Cody e Guy desaparecem, sabendo que a luta ainda não acabou e que ainda há trabalho a ser feito. Jessica persegue eles chamando Cody, mas ele tenta ignorá-la e continua andando. Guy inclusive soca a cara de Cody porque ele foi um tremendo babaca com Jessica. Nem é preciso dizer que em Metro City os três foram reconhecidos como heróis. Mas para Guy isso foi uma coisa diferente, pois ele percebeu a essência do estilo Bushin-Ryu agora depois de tudo. E antes de continuarmos sua lore, precisamos explorar mais o estilo Bushin-Ryu, porque esse estilo é verdadeiramente épico. Na história do Final Fight original, Guy é estabelecido como sendo o 39º sucessor do estilo Bushin-Ryu. O estilo de Guy, em particular, pode ser descrito como uma fusão do ninjutsu tradicional com as brigas de rua modernas.
A aplicação única de Guy das artes marciais Bushin Ryu utilizam velocidade e ataques rápidos para desgastar o oponente, até que ele encontre uma abertura para suas manobras mortais. Guy não utiliza nenhum tipo de projétil. Isso está abaixo dele. Porém, ele é visto usando uma kunai só na zoeira. Ele pode contra-atacar um inimigo facilmente e é tão ágil que pode zarpar em paredes, dar dashes insanos e atacar ao mesmo tempo. Ele inclusive pode usar suas acrobacias para atacar o inimigo a grandes distâncias, com diversos ataques através da técnica Pushing Flip. Ele pode atacar com um cotovelo e até mesmo fazer um Izuna Drop, que aqui é chamado de Izuna Otoshi. Ele pode até fazer esse golpe enquanto o inimigo está pulando com a técnica Kaiten Izuna Otoshi. Com a técnica Rosanto, ele dá uma cotovelada tão poderosa que manda o inimigo para longe e até cria uma onda de choque. Guy tem um ataque muito similar ao Tatsumaki Senpukyako, mas que se chama Bushin Senpukyako, que é um nome bem mais legal, na minha opinião. As habilidades mais poderosas de Guy, apesar de em Final Fight ele usar um tipo de projétil, em Street Fighter ele pode usar o Bushin Hasoken, um rápido ataque antiaéreo que sobrepuja o inimigo com muitos golpes. Também há o Bushin Gorai Kyako, uma combinação de vários chutes extremamente poderosos. Mas as técnicas supremas de Guy são o Bushin Gorai Senpujin, onde Guy golpeia o inimigo e o joga para cima, enquanto sua velocidade maestral é usada para se aproximar. E por fim, ele faz um Izuna Otoshi no inimigo, uma técnica extremamente interessante. Mas se preparem para ver a mais badass, a técnica Pushin Muso Renge, que realmente mostra o poder, velocidade e técnica insana de Guy. O cara é tão poderoso que o jogo parece simular o visual de um Shun Gokusatsu só na zoeira. E Guy no final ainda fala nada pessoal. Então, enquanto isso pode parecer limitado comparado aos outros personagens, garanto a vocês que não. Esperem só para vocês verem a história do cara. Em Final Fight 2, assim como previsto, a gangue Mad Gear retorna depois de aguardar seu tempo. Enquanto Guy e Code estão ausentes, pois eles foram viajar para o Japão, Mad Gear ataca e sequestra o sensei de Guy, Izeko. Mas isso foi meio retconizado, pois Genryu Sai sempre foi o mestre de Guy. Mas em Street Fighter V é dito que foi por Zeko, mas na verdade Genryu Sai é o mestre de ambos, e Guy aparentemente treinou com ambos os mestres. Genryu Sai é o 37º mestre do Bushin Ryu, e Zeko o 38º. Então Genryu Sai e sua filha Arena, que inclusive é a noiva de Guy, foram sequestrados. Mas Haggard se junta à irmã de Rena, Maki, e a Carlos, um espadachim sul-americano, para recuperá-los. Eles são bem-sucedidos e quando Guy ouve essa história, ele escreve para eles e agradece a todos, afirmando que ele estará de volta em breve. Após a derrota da gangue Mad Gear em Final Fight 2, uma guerra de gangues eclodiu em Metro City, com a gangue Skullcross eventualmente reinando suprema. Guy retorna a Metro City após seu treinamento e se encontra com Hagar. A gangue Skullcross então detona uma bomba e incita um motim no centro de Metro City, libertando seu líder, Black, da prisão, junto com a policial Lucia, que aparece em Street Fighter V, e um misterioso lutador de rua chamado Dean. Guy e Hagar lutam para derrubar a nova gangue de criminosos. No final, no telhado da sede principal da gangue, o quarteto consegue lutar e derrotar Black, levando-o a ser jogado em um transformador de alta tensão e eletrocutado até a morte, encerrando assim a gangue Skullcross. Guy foi destaque do jogo Final Fight Revenge, que foi produzido nos Estados Unidos. Um jogo de luta para os fliperamas e Sega Saturno, que supostamente está situado entre Final Fight e Street Fighter Alpha 3. Guy retorna a Metro City e descobre uma presença sombria e maligna vindo de dentro da própria cidade. Eventualmente, Guy descobre que a presença é uma versão zumbificada do ex-líder da gangue Mad Gear, Belger. E embora Guy consiga lutar e derrotá-lo,
ele fica infectado com uma doença desconhecida graças a uma mordida do próprio Belger. Guy então volta ao Japão para concentrar seu tempo na luta contra a doença e tinha que fazer intensa meditação para controlá-la. Mas acredito que esse final não seja canônico, devido ao seu perfeito estado de saúde durante os eventos de Alpha 3. Em Street Fighter Alpha, Guy e Sodom são os primeiros personagens de Final Fight a serem importados para a série. Posteriormente, Rolento se junta no segundo jogo e Code e Maki no terceiro. Nos eventos recontados de Street Fighter Alpha, Guy supostamente lutou contra Bison, sentindo o mal nele. Depois que Guy vence, ele afirma que encontrou seu poder interior e deixa Bison derrotado no chão. Enquanto Bison ainda está no chão, ele diz a si mesmo que um dia Guy vai pagar. Porém, além desse final não ser canônico, Alpha 1 em geral não é canônico, com exceção de finais, ou melhor, informações relacionadas a alguns finais, como o de Ryu. Então, Alpha 1 é retconizado totalmente por Alpha 2. A história de Guy em Alpha 2 mostra Guy continuando seu treinamento, que agora está quase concluído, e eventualmente o grande mestre do estilo Bushin Ryu, Zeco, o reconhece como um digno sucessor em potencial para a arte do Bushin Ryu. Porém, nessa arte só pode haver um grão-mestre por vez. E Zeco revela que agora eles devem lutar para determinar quem deve liderar. Guy aceita e uma batalha mortal sem malícia começa contra Zeco. E no final, Guy sai vitorioso, derrubando Zeco. Então, o próprio Zeco nomeia Guy como o 39º herdeiro da arte do Bushin Ryu. E o avisa sobre uma força maligna que ameaça corromper o mundo antes de desaparecer. Guy então resolve derrotar o mal que seu predecessor o alertou. Em um ponto antes da batalha contra Zeco, Guy havia encontrado Rose, que o informa sobre um vazio em sua mente. Quando Guy afirma que simplesmente não há nada em sua mente, Rose diz que ele é muito forte, mas muito estúpido. Guy afirma que Rose não consegue ver que a batalha que ela está querendo travar será a sua luta final. E como sabemos, Rose de fato derrotou o Bison em Alpha 2. E não foi Guy que enfrentou o Bison. Em Street Fighter Alpha 3, um ano após o incidente da gangue Mad Gear, Guy revisita Metro City para se encontrar com seu velho amigo Mike Hagar. Os dois se cumprimentam, então Hagar pergunta se ele descobriu quem está perturbando o equilíbrio do mundo. Guy, obviamente, não sabe, mas se lembra das palavras de Zeco sobre um grande mal que está por vir no futuro. Hagar fala sobre a estranha organização que abriu caminho para a cidade nos últimos 6 meses, e como o próprio parlamento da cidade já está nas mãos dessa organização. Guy pergunta a Hagar por que ele não liga para Code, e Hagar diz a ele que Code está detido sob acusação de lesão corporal. Durante a investigação de transação de drogas não relacionada à organização anterior, 4 pessoas foram enviadas para o hospital em uma briga. O detetive não pôde ignorar isso. Guy se pergunta por que Code faria isso, mas Hagar compara o incidente com o que ele fez há 1 ano atrás e questiona o que é a verdadeira paz. Hagar acredita que todo mundo tem sua própria maneira de lutar por seus objetivos, mas ele ainda está preocupado com o estado em que Code se encontra, porque ele havia cortado os laços com Jessica. Guy pergunta quem ainda está na academia, e Hagar informa que a academia está fechada, mas ainda está lá. E quando ele se despede, ele segue para a 22ª Avenida. Guy pensa em 1 ano atrás, onde o ginásio de esportes era onde ele costumava ficar. Ele dormia e jantava com Hagar e os outros. Quando Guy chegou, ele sentiu uma presença atrás dele e desafiou essa pessoa a uma luta. Em algum momento ele acaba enfrentando Karin, que explica seu conhecimento sobre a profecia, e logo fica evidente que o mal de que Zeco falou é a Shadalu, e Guy, junto a Karin, partiu para destruí-la. Em suas investigações, ele encontra uma mulher misteriosa chamada Rose, que está determinada a destruir o líder da Shadalu, Bison. Guy tenta dissuadi-la de sua missão na tentativa de protegê-la, mas ela continua independentemente. Então podemos ver que o final de Guy não é canônico, e ele não encontrou Rose em Alpha 2, e sim em Alpha 3. Enquanto Guy continua em sua busca pela Shadalu, ele encontra Code.
No entanto, o reencontro não foi nada feliz. Code, nessa época, era um lutador de rua inquieto, que não conseguia se ajustar a uma vida de paz. Ele se tornou um vigilante impiedoso, que era frequentemente preso por seus ataques violentos, mas agora era um fugitivo condenado. Guy percebe que a luta de Code contra o crime nunca foi totalmente motivada pela justiça, mas principalmente pelo amor à luta, que se tornou um vício. Os dois então têm sua própria batalha. Depois que os dois se acalmam, Guy aceita que seu amigo tenha que viver sua própria vida. Quando Guy pergunta se Code ficaria em Metro City, ele responde que ainda tinha que viajar, e os dois continuam suas jornadas. Guy se despede, percebendo que no fundo, Code ainda é uma boa pessoa, mas está diferente. Eventualmente, Guy e Karin se separam enquanto Karin confronta Sakura. Com a primeira dizendo que Sakura lhe deve uma revanche, Guy é confrontado então por ninguém menos que Maki, que o desafia pelo título. Guy não a reconhece como digna. Entretanto, a luta não é uma luta mortal. Maki, como sabemos, é sua cunhada, e ela é derrotada. Eventualmente, Guy rastreia Bison, mas é tarde demais. E sem saber, Bison acabou se agarrando em Rose como hospedeira de seu espírito. No entanto, Rose vive e tudo está bem até que eventualmente Bison aparece. Em Street Fighter 4 e Super Street Fighter 4, a divisão de armas da Shadaloo SIN, ou SIN, que estava sob controle de Seth, devido ao fato de Bison ter morrido, entre aspas, ele acabou inundando Metro City com armas. Guy decide salvar a sua cidade mais uma vez, e logo encontra Code, que novamente fugiu da prisão. Os dois se enfrentam e, embora o resultado seja desconhecido, Code continua seu caminho, deixando Guy com as palavras: "As pessoas mudam, eu mudei, você mudou." Guy entra no torneio SIN e eventualmente segue para sua sede, e eventualmente encontra Rose inconsciente, que estava sendo carregada por Bison. Guy aparece em cima do avião de Bison e ameaça destruí-lo se o ditador não entregar Rose. E esse aviso foi levado tão a sério que Bison simplesmente vazou. E apesar de não ser mostrado, fica implícito que ou Guy derrotou Bison, ou ele simplesmente amarelou e desistiu por não estar em posição de lutar. Guy então ressuscita Rose, que fica surpresa ao vê-lo. Mais tarde, Guy encontra Code mais uma vez e diz que percebeu que, embora Code esteja nisso apenas para luta, ele sempre tem como alvo criminosos, o que, por um lado, o torna um herói. Ele pergunta a Code se ele vai voltar, mas Code responde que o único lugar para onde ele está indo é para sua cela. Mas como sabemos, Code virou sua vida ao avesso e se tornou o prefeito de Metro City. Em Street Fighter V, na história de Rashid, Guy é um dos contatos do mesmo nas redes sociais. Aparentemente, Guy criou um blog onde ensina técnicas de Bushin Ryu. A silhueta de Guy também é mostrada durante a história do personagem de Zeku, enquanto o narrador discute o estilo Bushin Ryu, e é brevemente mencionado por Code na sua história de personagem, quando ele está prestes a enfrentar Zeku. Então, como podemos ver, Guy não é zoeira, e é superior a praticamente todos os lutadores urbanos de Street Fighter. Bison, em Street Fighter 4, não estava em um corpo tão forte quanto o corpo de Alpha 3, mas ainda assim, ele era extremamente poderoso, muito mais poderoso que Juri e Seth, os quais ele derrotou facilmente. Juri, com Feng Shui Engine, podia destruir um prédio gigantesco que cobria quase um quarteirão inteiro bem casualmente, e Seth via Juri como algo bem pequeno. E apesar de alguns viewers regulares dos vídeos de Street Fighter saberem do feito do laser do Psycho Drive, Bison em Street Fighter 4 não é tão veloz quanto sua forma em Alpha 3. Então, dessa vez, não há Mach 4373.17, mas ainda assim, Bison é muito mais veloz que Sagat, e comparável a seres como Ryu, com o pouco do Munoken liberado na sua batalha contra Seth no filme de Street Fighter 4, superior ao feito de Sagat de se mover 100 metros e ser mais rápido que a percepção de um lutador de Muay Thai treinado, que eu calculei como sendo Mach 22.42 no vídeo de Sagat.
Definitivamente um downgrade em comparação à sua forma mais poderosa. Mas Bison só se torna imensamente rápido com as Luas Negras em Alpha 3. E é claro que Guy, por ter colocado o medo de Deus em Bison, se escala junto a isso. Guy tem simplesmente o poder para amedrontar e possivelmente vencer Bison no corpo que ele estava em Street Fighter 4, sendo que esse mesmo Bison colocou no bolso ambos Yuri e Seth, e Guy o acompanhou em combate ou poderia fazer isso facilmente, fazendo com que Guy tenha reações e velocidades em combate hipersônicas, muito acima de Mach 22.42. E seus golpes são tão fortes que ele pode ferir seres como Bison, que tancam ataques que destroem quarteirões. E o fato de Bison levar o aviso de Guy como uma ameaça extremamente real só nos mostra que Guy é um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, DJ007, David, Sunning Play, J Vieira e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.